O ano está quase acabando, mas nós estamos ainda no período dos 12 dias do Natal. Eu tenho falado aqui a respeito, nesses últimos vídeos aqui do Fé e Café. 26 de dezembro até 6 de janeiro, 12 dias, uma comemoração ampliada, estendida do Natal. Um tempo que nos convida a prestar atenção nas passagens dos evangelhos que falam dos acontecimentos imediatamente posteriores ao nascimento de Jesus, à natividade. E hoje eu gostaria de lembrar aqui uma passagem que encontramos apenas em Lucas capítulo 2. Passagem bem curta, rápida, que fala a respeito de um homem idoso, um ancião chamado Simeão. Simeão foi um dos filhos de Jacó. Então, se este homem, o nome dele é Simeão, é que ele era dessa tribo. Simeão era o antepassado do clã ao qual pertencia este outro Simeão, que é citado, então, no Evangelho de Lucas. Diz o texto que ele era um homem justo, piedoso. O Espírito Santo estava sobre ele. E o texto diz que o Espírito Santo falou para ele, Deus falou para ele, que ele, Simeão, não morreria antes de ver o Cristo, antes de ver o Messias. Como é que foi que isso aconteceu? Não sabemos, o texto não fala. Os textos bíblicos, em geral, as narrativas da Bíblia, via de regra, são extremamente econômicas em detalhes, né? São lacônicas. Quase que não tem detalhe nenhum de nada. No caso de Simeão, foi um sonho. Ele ouviu a voz de Deus, no sentido assim literal do verbo ouvir. Teve uma convicção interior, não sabemos, mas não importa, não interessa. O que importa é isso que o texto diz. Ele tem essa convicção, o Espírito Santo deu a ele a certeza, só ia morrer depois que visse o Messias, o Cristo. E aí o texto diz que ele recebe então uma convicção de Deus para ir ao templo, mais uma vez, ele morava em Jerusalém, ir ao templo como já havia ido dezenas, centenas, milhares de vezes em sua vida. De novo, ele vai. E lá ele se encontra com um casal, Maria e José. E eles estão com Jesus, que era pouco mais do que um recém-nascido. Jesus ainda um bebezinho. E eles vão apresentar o bebezinho ao templo, conforme a lei mosaica dizia que deveria acontecer. E o texto diz que ele chega, e aí de novo, né, nós não temos detalhes, mas a gente pode supor, não é nem um pouco forçado supor, que ele pede aos pais que deixem que ele pegue o bebezinho nos braços. Naquela hora, Maria e José atendem. Certamente, eu imagino que Maria e José devem ter pensado, esse homem deve estar querendo lembrar a primeira vez, anos atrás, quem sabe, décadas atrás, quem sabe não, com certeza, décadas atrás, quando ele foi pai pela primeira vez, ele pegou o bebezinho, o filhinho dele no braço, ele quer relembrar essa cena agora. E deixaram. E aí eles levaram um susto. Maria e José se assustaram, porque ele disse algumas palavras. Simeão disse, Senhor, pode me despedir em paz agora. Despede em paz o teu servo. Eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação que o Senhor mandou. Esse menino, ele vai crescer, vai ser a salvação de todos os povos, a salvação de Israel. E depois ele se dirige a Maria e fala palavras pesadas. Ele diz a ela, uma espada transpassará a sua alma. A gente pode imaginar que anos mais tarde, quando Jesus é crucificado, Maria está ao pé da cruz, vendo seu filho, respirando pela última vez. Com certeza ela se lembrou daquela palavra de Simeão, dita quando seu filho era ainda, como eu disse aqui, pouco mais do que um bebezinho recém-nascido. Ou um bebezinho recém-nascido. Uma palavra dura, difícil, que Maria recebeu. A alegria de ser a mãe do Messias, a tristeza de vê-lo expirar na sua frente. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para essa palavra de Simeão, com a qual ele inicia o seu pronunciamento poético e profético. Senhor, pode me despedir em paz. A maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa com a morte. Religiosos ou não, católicos, evangélicos, no geral, toda regra tem exceção, mas na média do povo, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em lidar com a morte.
Poucos são aqueles que podem dizer, como Simeão: Senhor, pode me levar, pode me chamar, estou aqui, estou pronto, eu vou em paz. Simeão nos dá um desafio: viver de maneira tal que quando chegar a hora, e ninguém sabe quando vai ser, nós só sabemos que um dia nós partiremos. Quando será? Ninguém sabe. Ninguém está com pressa também. Então, independentemente de quando será, mas o desafio de Simeão é viver de maneira tal que quando chegar a hora, cada um de nós possa dizer: Senhor, me despede em paz. Posso ir. Despede o teu servo, despede a tua serva em paz. Viver de uma maneira tal para poder dizer assim, com confiança no Senhor, obedecendo ao Senhor, crendo na graça divina pelo Espírito Santo que nos capacita a viver dessa maneira. Eu espero que isso faça sentido para você e que no resto da sua vida, que começa agora, já começou, você possa, pela graça de Deus, viver de um modo tal que quando chegar o fim, você diga: Senhor, despede o teu servo em paz. Clica na mãozinha do joinha se o que eu falei fez algum sentido para você. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, muito obrigado.